A Ucrânia realizou um ataque com centenas de drones contra o território russo, muitos deles sobre a capital Moscou. A ofensiva aconteceu algumas horas antes de uma reunião que acontece agora com representantes do governo dos Estados Unidos na Arábia Saudita, na qual Kiev vai apresentar um plano de trégua parcial no conflito. O Ministério da Defesa russo informou que as forças do país derrubaram 337 drones ucranianos durante a noite. Este foi o ataque mais intenso registrado contra o território russo desde o início da invasão à Ucrânia há mais de 3 anos. E para explicar mais sobre o que isso significa, especialmente nesse momento de negociações, a gente conta com o Frederico Duboc, nosso especialista em relações internacionais e editor de opinião de Tempo. E Fred, bom dia. Bom dia, Dani, bom dia a todos. Realmente a Ucrânia fez uma demonstração de força. Foram esses drones, desse volume todo, pelo menos 90 foram sobre Moscou, a capital russa. Também houve lançamento sobre várias localidades no interior da Rússia, né? Isso ainda tem um volume de mortes e feridos sendo contabilizados, né? Até o iniciozinho da manhã eram 3 mortos e algumas dezenas de feridos. Mas é um número que a gente ainda pode ter alguma variação, né? Parece que foram atingidas também instalações petrolíferas, né? E de refino de petróleo. Mas o que isso significa? A Ucrânia queria mostrar força na hora para começar a negociação lá em Jeddah, na Arábia Saudita. O presidente Volodymyr Zelensky, ele chegou na segunda-feira e já começou a ter conversas com o príncipe herdeiro coroado da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, né? A negociação lá em Jeddah está se dando com a presença do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e do conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, né? Do lado da Ucrânia, você tem os ministros de Relações Exteriores, o ministro de Defesa e o secretário especial da Presidência, né? Além da participação da mediação do ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita e o conselheiro de Segurança da Arábia Saudita, né? Os russos não fazem parte dessa negociação, né? O que se tem, assim, Fred, dessas negociações? Qual que é a expectativa de proposta que a gente tem hoje? Nós temos a Ucrânia, ela fez um elenco bem resumido, bem enxuto de propostas, até porque a primeira etapa dessa negociação foi catastrófica para ucranianos e americanos, que foi aquele encontro do Zelensky com o Trump na Casa Branca, né? A gente preparou um material aqui falando um pouco sobre as propostas, o que cada um tem na mesa para discutir, né? Do ponto de vista da Ucrânia, eles têm o cessar fogo no Mar Negro, ou seja, a permitir a navegação, que é por ali mais ou menos que a Ucrânia escoa a sua produção de trigo, principalmente, para a Europa e pelo Mediterrâneo em direção aos outros países, Américas, etc. Né? A suspensão de ataques de mísseis e drones, né? Isso também corrobora um pouco esse ataque dessa noite, porque mostra que esse realmente é um ponto a ser levado em conta. Não se fala em suspensão de combates terrestres. E a troca de prisioneiros. Já foram, em 2024, foram feitas 2 trocas de prisioneiros, né? Pouca coisa, assim, parece que foram em torno de 400, não chegou a 500 prisioneiros. E o número de prisioneiros que existe em cada um dos lados é mantido em sigilo. Há uma estimativa de que da Ucrânia sejam mais de 8.000 soldados presos na Rússia, né? E condições mais variadas. Né? Então é isso que a Ucrânia está levando como proposta para começar a negociação. Né? Já os Estados Unidos, eles mantêm aquela questão que é a da cessão, né, da exploração de terras raras para poder pagar os custos que foram liberados em apoio militar. Né? Não se fala em garantia de segurança, que é uma preocupação da Ucrânia e uma preocupação da Europa, né? Porque ali não se está falando numa negociação de paz. Do ponto de vista americano, é mais uma negociação
comercial de ressarcimento de perdas e ganho de direitos minerais em produtos, né, em commodities extremamente valorizadas nessa nova economia. Né? É isso que está. Agora, os russos não fazem parte, mas eles também têm seu posicionamento e já deixar isso muito claro. Eles não admitem de forma alguma o ingresso da Ucrânia na OTAN. E outra coisa que eles não querem é abrir mão do que eles já conquistaram. Mais ou menos 1/5 do território ucraniano hoje está nas mãos da Rússia. E eles não querem abrir mão disso. Então é isso que está sendo levado nessa mesa. Já começaram as negociações lá, está acontecendo nesse momento na Arábia Saudita, em Jeddah, e essa é a expectativa, o que vai sair dali. Mesmo de que sejam em formas diferentes, intensidades diferentes, né, todos esses países envolvidos, eles sofrem algum tipo de pressão, né, Fred, para que esse acordo de paz seja selado, para que, enfim, que as coisas sejam, né, de alguma forma encerradas, cada um com as suas condições. Quais são, assim, essas pressões para a Ucrânia, a Rússia e também para os Estados Unidos? Olha, todo mundo está com um pouco com a corda no pescoço nesse momento. A Ucrânia, ela está a ponto de perder um precioso potencial de negociação, um poder de barganha com os russos. Os russos estão começando a fechar o bolsão em Kursk, que é uma região russa que foi ocupada pela Ucrânia no ano passado. Né? Eles fizeram um ataque até meio espetacular nesses últimos dias, em que um grupo de algumas dúzias de soldados americanos, russos, eles atravessaram por dentro do gasoduto, contornando as tropas ucranianas. Né? E se a Rússia conseguir fechar esse cerco ali, o que acontece? Vai ter pelo menos 30 mil soldados isolados, né, dentro do exército ucraniano, dentro desse bolsão. E se perde esse território, você perde alguma coisa para entregar para os russos em troca de território que você quer de volta dentro daquilo que já foi ocupado. Isso, a Ucrânia está correndo contra o tempo. Os russos, eles estão muito preocupados também com essa janela de oportunidade dos Estados Unidos, que mostra muito mais apoio ao Putin do que a Ucrânia. Né? E ele vê muita vantagem nesse acordo, inclusive da possibilidade da própria Rússia explorar terras raras em áreas que hoje estão na Ucrânia. Né? A União Europeia tem uma preocupação significativa. Ela tem muito temor com relação à segurança e como vai funcionar esse acordo, assim, esse pós-acordo. Porque o que acontece? Os russos, eles têm feito uma questão cíclica. Um gráfico divulgado pelo Instituto de Estudos da Guerra mostra como que tem funcionado os ataques de drones contra a Ucrânia. Aqui nós vamos ver nesse mapa. Olha só, você tem presta mais atenção na tendência. Quando o Trump assumiu, houve uma pequena queda dos ataques. Os ataques são essas barras em azul, os de drone. Mas logo depois ele retoma e vai ganhando força. Quando teve a negociação direta, o telefone o famoso telefonema do Trump para Putin, etc., caiu um pouco. E ele subiu. E quando começaram as negociações diretas entre russos e americanos na Arábia Saudita, aí que disparou mesmo. Né? Então há pouca confiança de que as negociações de paz com os russos não sejam rompidas posteriormente. E nesse momento em Paris estão se reunindo chefes militares de 30 países para discutir como fazer a garantia de que esse cessar-fogo continue. Né? Então é uma questão muito problemática. E do ponto de vista dos americanos, tem uma situação que é bem complicada. Na segunda-feira, os mercados praticamente dissolveram como uma péssima resposta, né, à declaração do Donald Trump no domingo, numa entrevista à Fox News, em que ele não descartou a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. E que a política tarifária está aumentando os custos
para internos dentro dos mercados americanos. Então, por exemplo, a estimativa da Reuters é que no mercado acionário, na Standard & Poor's 500, as perdas já tenham passado de 4 trilhões no mercado acionário, né, ao longo de um mês, assim. Né? Alguns estados, como o Wisconsin, estão calculando perdas significativas porque eles têm um comércio, por exemplo, o Wisconsin com o Canadá, que há uma certa interdependência para a produção de máquinas agrícolas, automóveis, então gera um mercado de mais ou menos 9 bilhões de dólares ano. Então, essa interdependência está começando a vazar para o mercado financeiro e uma insegurança se isso não vai desembocar ou numa recessão, né, com a paralisação da economia americana, ou uma estagflação, ou seja, não cresce e ainda tem inflação. É um perigo que está acontecendo. E os Estados Unidos precisam apresentar boas notícias para, pelo menos, mostrar que o governo está no caminho certo. A gente então continua acompanhando essa reunião agora que está acontecendo na Arábia Saudita, e tem uma na Europa também, né, em Paris. Isso, é dos comandos militares, né, são os chefes militares, são 30 países, não há representação dos Estados Unidos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela já até falou assim, a era das ilusões acabou, referindo-se exatamente a essa possibilidade de mais violência, de mais conflitos no entorno da Europa, sem a presença dos Estados Unidos. A gente inclusive a gente falou sobre isso aqui nessa semana ainda, né, Fred, sobre esse rearmamento da Europa, na verdade foi na semana passada, sobre esse rearmamento da Europa diante de uma sensação de insegurança, né, com as retiradas de investimentos em proteção e defesa do presidente Donald Trump, e esse vídeo está em destaques do Primeira Análise na nossa playlist aqui no YouTube, então você pode conferir para saber um pouco mais sobre esse assunto, né, Fred?